Hoje a gente vai aprender a fazer aqui uma linda pepa, gordinha, lindinha e com um molde grátis, né? E, gente, às vezes a pessoa acha que a pepa é simplesinha, facinha de fazer, e eu quis trazer esse vídeo pra vocês porque ela não é tão simplesinha assim de fazer. Pra quem já tá acostumado a fazer feltro, o grau de dificuldade é médio. Para quem é iniciante, é difícil. Mas se você seguir certinho, passo a passo, você vai conseguir fazer sim. Não é tão difícil assim, se você vai ver no final. E vamos lá então, né? Eu já risquei aqui os moldes da cabeça, tá bom? Aqui, esse aqui é o molde da cabeça, tá? Esse molde eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Ele é grátis. E aqui ele tem as marcações, 1, 2, 3, aí você tem que ir seguindo certinho e eu vou mostrando passo a passo, porque quem tá iniciando não consegue fazer sem estar olhando essa numeração. Então, por isso que eu quis trazer o vídeo para você ver como que monta esse passo a passo, esse gabarito aqui dessa pepa, tá bom? Então, aqui eu já risquei. A parte da cabeça aqui que é numerada é uma vez só, tá escrito todos no molde, que quando é uma e quando é duas, tá? Essa aqui é a parte de trás da cabeça, é duas, o focinho é um cada um e as orelhas é duas partes, tá bom? E eu vou recortar todos, recortando sempre dentro da caneta, tá? Pra não ficar a marca. Aliás, eu não vou recortar todos. A orelhinha eu vou largar assim, tá? Porque eu vou costurar a máquina. Então, eu vou largar assim, até com sobrando aqui. Se você for costurar a mão, aí você pode recortar e costurar. Mas como eu vou costurar na máquina, eu vou deixar assim, só as orelhas. O resto eu vou recortar todinhos, tá bom? Então, recortando sempre dentro da marcação. E eu vou recortar o focinho e a parte de trás. Cortados menos as orelhas, tá? Que eu falei que eu vou costurar a máquina. E pra gente começar, a gente vai começar costurando o focinho, tá? Pra gente costurar esse focinho, ele tem um molde também com a numeração. Ah, e uma dica pra vocês. Se vocês recortar e ver que ficou uma marquinha de caneta, você vai virar a tesoura e vai fazer assim, ó. Tirar só o de cima, tá vendo? Uma dica boa pra vocês, tá? Se ficar uma marcação da caneta. Aí você vai pegar o molde do focinho, ó. Ele tem a marcação. E também o molde da cabeça. Só pra você ter uma noção aqui, tá? Olha bem aqui que você vai entender. Aqui agora você vai costurar o 2 com 2. O 2 tá aqui e aqui. E o 1 tá aqui, ó. Então, o molde vai ficar assim. Você vai costurar assim, 2 com 2, até chegar... Você vai começar no 2 e até chegar no 2 final, tá? Não é difícil. Então, aqui, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá bom? Viradinho. E o 2 é aqui e aqui. Então, eu tenho que começar a costurar aqui. E eu vou costurar por trás, assim... Aqui é o lado avesso, tá? Aqui é o lado de frente. Então, eu vou costurar assim do lado avesso. Eu quero deixar o lado avesso nas costas pra ficar mais bonito, tá? Pra ficar o costurado do avesso, tá bom? Então, eu vou começar a costurar aqui, ó. Vou começar de cá. Vou colocar... Não, começa de cá mesmo. Minha mão é essa, não adianta, né? Ó, eu vou costurar assim, ó, tá bom? Aí você vai colocar apenas o 2 com 2 aqui, tá bom? Não é difícil, você vai colocar apenas o 2 com 2 e vai começar a casear. Aqui, ó, passou direto, gente. Aqui eu vou casear a mão, porque eu acho que se for costurar na máquina, vai ficar tudo torto, não vai ficar bonito. E o acabamento é tudo. Então, essa parte do focinho, gente, eu vou costurar todinha a mão, tá bom? E eu prefiro que vocês costurem a mão também, porque senão não vai ficar bonito. Eu nem sei se é possível também costurar na máquina, porque essa parte aqui ela é bem delicadinha, tem que ficar bem certinha. E o molde, gente, esse molde quadradinho aqui, ele é a conta, tá? Não precisa de você aumentar e nem diminuir, porque tem vários moldes aí que a gente pega, não é nada com nada, né? A gente tem que arrumar tudo.
Mas esse aqui, ele é a continha certinha, esse focinho. Não precisa de você fazer nada. Aqui, eu já costurei a primeira parte, tá vendo? Que é o 2. Agora, eu vou passar para a parte 1, aqui, ó. Eu vou simplesmente virar ele. E eu vou costurando e ajeitando, tá certo? Ó, simplesmente virei, entendeu? E isso você vai costurando até chegar lá no final, que é a parte 2 do último lá, do final, tá? Não é difícil. Às vezes a gente acha, quando eu peguei esse molde, eu falei, meu Deus, que coisa, eu nunca fiz isso. Na verdade, desse jeito aqui é a primeira vez que eu fiz mesmo. Aí eu pensei, sim, deve ser muito difícil. Aí na hora que eu fui pegar pra fazer, eu nem achei assim difícil, tá? A gente acha que é, mas na hora que a gente põe a mão na obra, não é difícil. Você vai fazendo com calma, vai ajeitando, que vai dando tudo certo. Você vai ajeitando o molde aqui pra unir eles, que vai dando tudo certo, né? Aqui eu acabei de costurar, eu cortei para não ficar muito grande o vídeo. Olha como ficou. É muito simples, você vai pegar aquele quadradinho e vai costurar ele aqui. É só você colocar 2 com 2, né, que é na marcação, e nem precisa. Se você pegar o quadradinho e pôr ele aqui, você vai vir costurando, tá? A marcação é só para facilitar. E vai ficar assim, tá bom? Desse jeito. Esse é o primeiro passo da cabecinha, que é uma parte do focinho, porque ela tem 2. Depois vai colocar esse. Agora, vamos para a segunda parte. 3. A gente vai unir o 3 com o 3, ó. O 3 fica aqui e aqui, tá bom? A gente vai unir assim, ó, tá bom? Então, o 3 com 3 fica aqui, né? Então, a gente vai unir essas duas partes, ó, 3 com 3. Ó. Eu também vou costurar do lado avesso. Aqui eu vou costurar na mão, quer dizer, na máquina. Quem quiser costurar na mão, pode, tá bom? Eu vou costurar na máquina. Costurei, ó, uni o 3 com o 3, assim, do lado do avesso, pra ficar pra trás, pra ficar com o acabamento melhor, tá bom, gente? E ficou assim, ó, desvirado, vai ficar assim. Essa aqui é a frente da Peppa, tá bom? Ó. Agora, gente, a gente vai costurar o focinho aqui. Costurar aqui o focinho, ó, eu vou costurar aqui na frente, tá? Eu vou pegar aqui o círculo, né, que eu já recortei, tá bom? Vou olhar o lado que é o avesso, aqui, sim, e vou costurar. Olha, quando a gente coloca ele aqui, a gente já pensa, nossa, é enorme. Gente, não cortem. No primeiro que eu fiz, eu quase cortei. Olha, parece ser enorme, mas ele vai encaixar direitinho. Na hora que você for costurando, gente, ele vai encaixar direitinho e é o tamanho certinho. Então, não cortem, porque depois vai dar errado, tá bom? Ele é o tamanho certinho. Então, eu vou começar a casear aqui, tá? Ó, vou colocar a agulha novamente. Dou dois nozinhos aqui pra firmar no começo do caseado. E vou começar a casear todo ao redor aqui. E conforme eu for costurando, eu vou ajeitando. Aqui, gente, eu já estou finalizando. Viu como dá certinho o tamanho? A gente acha que não vai dar, que vai ficar grande, mas não fica, tá? É a conta, por isso que eu falei pra vocês. Não cortem, tá bom? Porque vai dar errado, vai ficar faltando. Ou vai ficar todo torto. Que é o molde, porque às vezes a gente compra uns moldes, né, gente, que é horrível. A gente tem que arrumar tudo, o tamanho não bate. Mas esse aqui, pelo menos, a parte que eu fiz da cabeça, bateu todinho. Aqui, o focinho já tá costurado, ó. Aqui é do lado avesso, né? A parte da frente vai ficar. Ó, então com o acabamento fica melhor, tá vendo? Se você costurar ele sem ser o avesso pra trás, olha, não vai ficar um acabamento bonitinho assim, tá bom? E ficou assim a parte da frente da Peppa. Agora, nós vamos costurar esses dois aqui, ó. Essas duas emendinhas aqui, a gente vai costurar elas também, tá? Do mesmo jeito, do lado avesso, aqui. Você pode costurar na mão, tá bom?
e eu vou costurar na máquina. Eu vou costurar essas duas emendas aqui. Isso aqui é só para dar um detalhe na cabeça, no formato, tá bom? Eu vou costurar na máquina. Costuradinhas. Aqui eu costurei na máquina, mas como eu disse, vocês podem costurar à mão, tá? Mas se tiver máquina, você costura a máquina, porque é mais rápido para você. Agora, eu vou reservar aqui, a gente vai fazer as orelhas, tá? Aqui, como eu disse também, você pode recortar certinho e costurar à mão. Mas eu vou costurar a máquina, por isso que eu deixei a marca, tá? Eu vou costurar aqui e para mostrar o próximo passo. Depois de ter já costurado, eu venho e recorto. Como eu costurei a máquina, tem esse processo. Se você tiver costurado à mão, o seu já vai estar cortado, né? Esse. E esse. Agora eu vou virar. E o que eu vou fazer agora? Porque a orelha da Peppa, ela é mais detalhadinha assim, né? Não sei como fala, ela é mais fechadinha, né? O que eu vou fazer para ela ficar mais assim? Eu vou pegar aqui a agulha com a linha e vou vir aqui, vou dar uma fechadinha nela, ó, vou fazer assim e vou costurar. De um lado pro outro, só pra... Ó, vai ficar bem fechadinha, bem bonitinha, tá vendo? Vou dar um nozinho aqui. Apertar bem. Pra ficar mais forte, eu vou finalizar aqui. Você vai fazer isso nas duas orelhas, tá? Vou dar 2 voltinhas e vou cortar. Aqui não tem problema, porque aqui vai ficar pra dentro da pedra, né? Que é só pra dar esse detalhe na orelha. É a parte de trás da cabeça. O que vamos fazer? Simplesmente, porque essa parte de trás, ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir aqui, bem atrás aqui, tá bom? Então, simplesmente, gente, a gente vai costurar um lado, tá bom? Vamos costurar aqui um lado dessa parte todinha, tá bom? Ó, porque ela vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem, tá bom? Ó, eu vou costurar um lado porque, ó, vai vir uma aqui, ó. Depois eu vou vir e vou costurar aqui, entendeu? Ó. Vai vir uma aqui e a outra aqui. Então, pra ficar legal, né, essas duas partes, temos que costurar aqui no meio, agora, tá certo? Então, vou colocar aqui o grampinho. Se você tiver, como eu sempre falo, se você não tiver máquina, você costurar à mão, não tem problema. Mas eu vou costurar na máquina, porque ainda mais que eu tô fazendo o vídeo pra vocês, é mais rápido, tá bom? Vou costurar aqui rapidinho. Vou cortar aqui. Opa, adoro esbarro na câmera, gente. Ó, costurei e ficou assim, tá vendo? As duas partes juntinho. Agora, gente, a gente vai colocar essa parte aqui atrás da cabecinha. Mas antes disso, tem mais um processo que é colocar as orelhinhas aqui,
tá bom? Porque eu tenho que colocar agora. Ó, todinho ao redor. Agora eu vou desvirar. Vou desvirar aqui. Vou tirar os alfinetes. Vou ajeitar aqui, pra vocês verem bem. Gente, o segredo, olha como ficou. O segredo dessa parte é medir. Medir muito, muito, até você ver que ficou certinho a parte das orelhas, tá? A distância, para não ficar errado. O que mais pode dar erro é isso. Se você medir certinho, não vai ter perigo de você fazer errado. Tá difícil de vocês verem, né? Deixa eu levantar aqui. Ó, agora sim, né? Então, olha, ó, as orelhinhas. Você tem que medir bem. Eu uso aqui essa mini trena, ó. Aqui no meu, deu da orelha até no risco do meio da cabeça, deu 2 centímetros. Vamos ver se o outro lado também ficou com 2 centímetros. 2 centímetros certinho, ó, dos dois lados. Aqui o 2zinho aqui, ó. Então, é isso que vocês têm que fazer. A primeira vez que eu fui fazer, gente, essas orelhas assim, eu fiz tudo torto, porque eu não medi direito. Então, o segredo é esse, tá? Mede direitinho que vai dar certinho. Agora, a nossa próxima parte aqui, porque esse aqui é a frente da cabeça dela, tá? Ó, já está pronta. Eu vou colocar o olhinho aqui antes de encher. Por quê? Porque no molde vocês vão ver que não está explicado, não está especificado. Mas eu prefiro colocar antes, medir aqui direitinho para não dar erro, porque tudo eu prefiro costurar. Colar, gente, estraga muito, criança puxa, então se eu encher, depois vai ser muito difícil de eu costurar, não vai ficar um bom acabamento. Então eu vou colocar o olhinho, a bochecha, fazer a boca, tudo em antes de encher. Ó, eu já colei os olhinhos. Aqui vocês vão fazer do mesmo jeito, vocês vão colar só no meizinho porque vai costurar ao redor. Vocês vão fazer o mesmo jeito da orelhinha. Vocês vão medir para ver se tá tudo no mesmo espaço, tá? Para não ficar torto. E eu passei cola só no meizinho, porque a gente vai costurar. Gente, prefira costurar tudo. Por quê? Esse olhinho aqui, eu costurei. Olha a diferença. Tá vendo? Ele não fica levantado as beiradinhas. Agora, esse aqui já tá só colado. Ele fica levantando, não fica com bom acabamento. Então, se você quer fazer um serviço bem feito, costure tudo, viu, gente? Agora, eu vou costurar com um ponto palito por trás, tá? Ó, eu coloco a agulha e venho de novo. Vou fazendo aqui os pauzinhos. E eu vou costurar os olhinhos e as bochechas. Ó, os 2 olhinhos, as 2 bochechinhas, tá bom? E agora a gente vai fazer a boquinha. Para fazer essa boquinha, você simplesmente vai fazer uma marcação aqui abaixo do focinho, tá? Como vai ser vermelho, eu usei a caneta vermelha para não ficar vendo, tá bom? Aí você vai vir aqui mais ou menos no rumo da bochechinha, vai fazer a marcação. E se você tiver também aquela canetinha fantasminha, pode ser, tá bom? Aí eu peguei a agulha com a linha vermelha passada 2 vezes, né? Pra gente fazer essa boquinha. Simplesmente a gente vai bordar ela aqui, ó, com os pontinhos palito, tá bom? Eu prefiro também fazer essa boquinha agora, porque depois de costurada, se você for fazer ela, vai ficar vendo, né? Porque você vai ter que fazer lá atrás, né? Pra agulha sair atrás. E vai ficar feio, vai ficar muito feio. Então, você tem que fazer agora, não depois de cheio, tá? Porque não vai dar certo. E aqui a gente vai botar. Olha, gente, eu já terminei de fazer a cabecinha, ou a boquinha. Olha como ficou. E agora a gente vai deixar ela aqui. E eu já recortei todas as partes aqui, das mãozinhas, do bracinho. E eu já fiz um pra vocês verem. Aqui, simplesmente, eu risquei, recortei. E eu estou caseando essas partes, porque por conta dos dedinhos. Se for fazer a máquina, pode ficar feio, então eu prefiro casear, tá? E esse eu quero fazer junto com vocês, para vocês entenderem. Eu vou deixar um espaço aqui sem colocar enchimento, ó.
mais ou menos um dedinho, tá? Sem colocar enchimento. Por quê? A gente vai costurar na máquina ou na mão também é a mesma coisa. E você tem que deixar sem enchimento aqui, porque senão vai ficar muito difícil de você costurar e também vai ficar feio. Então, agora eu vou fechar aqui. Vou só casear aqui para fechar, sem o enchimento aqui, tá bom? Só isso que eu queria mostrar para vocês. Aí eu já costurei todo, né? Enchi com fibra. Eu quis fazer isso sem estar filmando para o vídeo não ficar muito grande. Porque aqui você vai apenas casear e encher. Bem enchidinho para ficar bonito, viu, gente? Não economiza enchimento aí, não. Aqui eu terminei. Vou dar nozinho. Vou sumir a linha aqui. Aí, já tá pronto uma, ó. Deixei sem. Um dedinho, ó. Sem colocar enchimento, tá bom? Aí, agora eu vou casear as outras partes e volto pra mostrar pra vocês. Gente, aqui eu já costurei os 2 bracinhos, as 2 perninhas, já costurei e enchi. E o rabinho. O rabinho eu costurei na máquina, tá? Mas você pode costurar na mão. Aquela costurinha que fala lá no molde que tem que costurar para unir, tem que fazer ela, tá? Porque na hora de virar assim, ó, com a costura aqui, é mais fácil, tá bom? Você vai ver lá no molde, tá tudo separadinho assim, vou mostrar pra vocês. Ó, é esse aqui, gente, eu risco tudo, porque minha caneta fica falhando na hora de riscar o molde. Esse aqui, simplesmente você vai unir as 2 partes, tá? Aí, eu vou reservar aqui. E eu cortei as partes do corpinho. 2 partes pra cada, tá? 2 partes pra trás e 2 partes pra frente. E eu vou unir essas partes. Primeiro, eu vou fazer com a parte da frente. Eu vou simplesmente passar uma costura de um lado aqui na minha máquina, aqui, tá? Para unir. Ó, simplesmente eu vou unir essas 2 partes. Ó, eu uni as 2 partes e vai ficar assim, né? Ó, viu como ficou? E agora, gente, eu tenho que colocar aqui os bracinhos e as perninhas, tá? Eu vou colocar aqui primeiro, por quê? Porque na hora de costurar vai ficar mais fácil, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, é para não ficar torto, como eu sempre falo, tá? Tomar cuidado. Aqui, ó, pode ser mais ou menos, deixa eu ver, uns 3 dedos, tá? Daqui de cima, certo? Como um pouquinho, como se fosse, aqui é o meio, né? Um pouquinho mais para cima do meio. E aqui, gente, deixa eu ver se dá para pôr um alfinete, que eu vou passar uma costura também. Se você não quiser costurar, você pode passar um pouquinho de cola, tá? Mas bem pouquinho, porque depois, se você passar muito, vai ficar difícil para costurar, certo? Costurei um lado. Deixa eu ver se os excessos de linha não dá uma agonia. Ó. Agora, temos que colocar o outro, né? O que que eu faço aqui? Eu vou medir, como eu sempre faço, quantos centímetros que ficou aqui do topo. 4,5. Aí eu pego, vou colocar o outro. E vou medir
os 4,5 para ver se ficou certinho. Mais um pouquinho para baixo. Tem que ficar certinho, gente, para não ficar feio, tá? Ficar torto. Por isso que eu falei para vocês que tem que deixar aqui sem colocar enchimento, porque senão depois vocês não vão conseguir costurar, tá bom? Vamos ver se ficou certinho. 4. Certinho aqui, ó. Então, coloquei os dois e vou passar uma costura aqui também, tá bom? Olha como ficou, tá bom? Agora, vamos costurar também as perninhas, tá? As perninhas, gente, elas têm que ficar assim, ó, com a botinha virada pro lado de dentro, tá? Então, vamos ver aqui, basear, né? Mais ou menos aqui no meizinho, ó. Mais ou menos aqui. Então, vamos achatar bem aqui a pontinha para nós conseguir fazer essa costura, né? Por isso, gente, que muita gente acha muito difícil fazer essa pepa, porque não é bem explicadinho lá naquele molde, e eu resolvi trazer para vocês. Ó, coloca aqui mais ou menos no meizinho aqui e vamos virar, tá? Pra gente pôr uma costura aqui também, para ficar mais fácil da gente colocar as duas partes depois, com a da frente e com a de trás, tá? Vamos colocar aqui um alfinete com muito cuidado para não furar o dedo, porque eu sou profissional para furar o dedo, gente. Ó, coloquei um e vou colocar o outro. Mais ou menos aqui no meio. A gente baseia e dá uma viradinha aqui. E vamos colocar um alfinete. Esse aqui é mais fácil que o braço, né? Porque o braço tem que ficar certinho para não ficar mostrando muito um mais embaixo que o outro. Aqui nas perninhas também tem que ficar certo, só porque depois, se ficar um pouquinho assim, um pouquinho diferente, não vai ver, porque tem o vestidinho, né? Aí. Agora eu também vou costurar na minha máquina. Se você quiser costurar a mão, pode. Se você quiser pôr um pinguinho de cola, também pode, tá? Costurei, ó, como ficou. Ficou assim, tá bom? E costurei as perninhas, os bracinhos, né? Agora vamos passar para a parte de trás. Eu não uni as duas partes aqui, porque temos que colocar aqui o nosso rabinho, né? O rabinho, gente, a posição dele ficar é assim, ó. Ele tem que ficar assim, que depois a gente vai fazer uma dobra e torcer assim, tá bom? Entendeu? Então, para isso, o que que eu vou fazer? Eu tenho que costurar isso aqui, né? Então, eu vou virar ela aqui, ó. Vou virar ela aqui. Ele é meio chatinho de colocar, viu, gente? Mas dá certo. Mais ou menos no meio do corpinho aqui. No meio não, um pouquinho mais para baixo do meio, tá? Aqui. E eu vou costurar aqui para ficar mais fácil na hora de unir as duas partes, porque senão vai dar muito trabalho, tá? Vai ficar escorregando. Então, eu vou costurar isso aqui. Olha, gente, eu costurei aqui, tá? Olha como ficou. Agora, gente, é a parte mais chatinha. A gente vai torcer bem essa parte aqui pra trás, porque a gente tem que colocar a outra parte pra costurar. A gente tem que fazer isso, então, eu vou colocar aqui, vou colocando alfinete. Primeiro eu vou colocar o alfinete aqui nessa parte pra ver se já firma. A gente tem que unir essas partes e tem esse rabinho grande, né, gente? Da Dona Peppa. Então, vamos ver o que que a gente apronta aqui, né? Alfinetando.
Por isso que eu falei pra vocês que tem que colocar o rabinho primeiro, porque senão ia dar muito trabalho, tá? Agora eu vou costurar. Gente, essa é das partes mais complicadas que eu acho. Agora, vamos unir as partes. Para fazer isso, eu tenho que colocar o bracinho para dentro, as perninhas e aqui o rabinho. E vamos alfinetar tudo pra gente costurar. Essa é a parte mais complicada, porque fica grosseiro, né? Porque já tem os bracinhos, tem as perninhas, o rabinho. Então, tem que alfinetar tudo com cuidado. Pra gente poder costurar. Aí, deu pra alfinetar tudo, né? Dos lados. Que agora tem a parte de baixo também, tem que alfinetar tudo aqui. Só em cima que a gente não vai costurar, tá? Porque ali depois a gente vai colocar a cabecinha. Tomar cuidado pra não pegar o rabinho ali, senão a gente costura ele também. Tinha um alfinete. Aqui. Aí, alfinetei tudo. Aqui em cima a gente não vai costurar, viu, gente? Eu vou até tirar o alfinete aqui pra vocês não fazerem confusão. Aqui em cima a gente não vai costurar, vamos costurar só até nos bracinhos, tá? Porque aqui depois a gente vai colocar a cabecinha, tá bom? Então, vamos começar a costurar. E aqui, gente, a gente vai costurando e ajeitando, tá? Pra não ficar errado. Bastante calma. Eu vou tirando aqui os alfinetes e ajeitando. Gente, eu vou explicar pra vocês, pra ver se vocês entendem. Essa pepa eu tinha feito só a cabeça, o corpinho ainda eu não tinha feito, eu resolvi gravar pra vocês ver, porque eu vi que era um molde que não explicava quase nada. E a cabeça eu achei tranquilo. Quando eu fui fazer o corpo, vocês vão ver aí no molde que ela pede pra colocar a cabeça dentro do corpo, desvirar e tudo, mas não pede pra deixar nenhuma abertura. Como que a gente vai desvirar e como que a gente vai fechar, né? Ela tá fechando uma abertura lá que ela não pediu pra deixar, porque não existe essa abertura lá nesse molde. O que que eu fiz? Eu desmanchei a parte da frente. Essa parte aqui que tá aberta aqui, ó, é a parte da frente, tá? Do corpinho. Eu desmanchei ela, que eu achei o jeito mais simples, mais fácil de fazer. E eu coloquei a cabeça do lado certo, né? Viu? Do lado direito, aqui a boquinha, aqui dentro. E eu vou casear na mão ao redor inteirinha dessa cabecinha. Vamos ver se vai bater, né, gente? Eu vou casear e mostro pra vocês. Olha, gente, deu super certo. Igual eu mostrei pra vocês. Eu abri, né, a frente aqui. Costurei pro lado de dentro, ó. Deu certinho, tá vendo? Olha por trás. E agora, eu vou encher, né? Eu começo a encher pela cabecinha. Gente, e por favor, enche bem enchidinho, tá? Pra ficar bem bonito, tá? Não economize aí, não. Olha, gente, ela ficou assim depois de cheia. Tá vendo? Ela ficou bem bonitinha.
O rabinho eu não arrumei ainda, porque eu vou deixar pra arrumar depois que eu pôr o vestido, tá? E agora falta colocar o olhinho. O olhinho você pode fazer de feltro mesmo, mas eu comprei esses botãozinhos aqui que eu gosto muito. Tá vendo? Você encontra em armarinho. E eu só cortei com o alicate o pezinho dele aqui, tá bom? E é mais prático também, mais certinho, né? Porque o feltro, ele mancha muito na hora de cortar. Então, por isso que eu fiz assim. Agora eu vou passar cola quente pra colar, tá bom? Eu vou vir aqui. Mais ou menos no meiozinho. Colar o outro. Acho bem mais prático esses botãozinhos aqui pra olhinho. Tá vendo? A gente já só chega e põe e tá pronto, né? E fica bem mais certinho, bem mais bonitinho, né? Olha. Tá vendo? Gente, e como vocês viram lá no molde, na apostila, não tem o vestidinho. O que que eu fiz? Eu mesmo desenhei o meu. Eu simplesmente peguei um papel e cortei, ó, medi, né, o tamanho e cortei aqui as cavinhas, né, para pôr os bracinhos. Mas é muito simples, vocês conseguem fazer. O vestidinho da Peppa não tem segredo, ele é simples. E eu cortei no feltro, né, vermelho e fiz o buraquinho, marquei lá onde estava mais ou menos o rabinho e cortei aqui para colocar o rabinho. Eu vou vestir, deixa eu jogar minha máquina para lá. Eu vou vestir aqui minha Peppa. O bom do vestido da Peppa é porque não tem segredo, né? A gente consegue desenhar ele facinho. Porque eu vou contar pra vocês que eu não sou muito boa nos desenhos não, tá? Não sou boa mesmo em fazer moldes, não. Mas esses simplesinhos assim eu consigo. Aqui eu vou colocar o rabinho dela. Como eu disse pra vocês, essa Peppa, pra gente que é acostumada, o nível de dificuldade dela é médio. Mas para quem é iniciante é difícil, mas fazendo devagarzinho consegue, ainda mais que esse molde, a cabecinha é certinha, né? Agora o corpinho já veio com defeito o molde, então a gente tem que arrumar na hora. Eu não gosto de pegar esses moldes que dá defeito na hora de fazer, só porque a Peppa, gente, vocês podem pesquisar que não tem molde dela fácil na internet, nem postila para comprar não tem. Então a gente tem que fazer com que dá, né? Eu não sei porquê, porque a Peppa é muito famosa e a gente não acha muito molde dela na internet para feltro. Eu gosto que fica mais gordinha, tem uns que ela fica muito achatadinha. Então, essa aqui tem uma dificuldade, mas é que fica mais bonitinha no meu modo de pensar. Aqui, gente, aqui eu deixei para costurar na hora. Aqui, tá bom? Eu vou costurar aqui na hora, porque eu encaixo certinho como eu quero. Aqui nos bracinhos, vou apertar aqui para ficar bem justinho, né? E eu vou mostrar arrumando o rabinho aqui, que agora eu já posso mostrar, né? O que eu vou fazer com esse rabinho? Porque senão ele vai ficar parecendo de cachorrinho, né, gente? A gente tem que fazer como é o rabinho de um porquinho, né? Então, ó, você vai dar uma volta, ó, e vamos colar aqui nas costinhas, aqui, ó. Pegar a cola quente aqui, vou passar um pouquinho de cola quente aqui. E vou colar aqui. Vou segurar até secar. Acho que já secou, né? E vamos reforçar, para não ter perigo de soltar nem nada, vamos pôr também um pouquinho de cola aqui, ó. Vou segurar para secar. Aí agora sim ficou parecendo mais um de porquinho, né, gente? Ó, de lado. Ficou como se diz, com um trucinho, né?
Agora aqui eu vou só costurar aqui onde entra o bracinho aqui, ó, pra ficar certinho, tá bom? Só isso que eu vou fazer agora. E também tem, né, gente, o Ted, né, que é o ursinho da Peppa. E vocês vão ver que não tem molde dele também nessa apostila. Ela mostra a Peppa com ele, mas não tem ele. Eu vou deixar no próximo vídeo, vai estar no outro vídeo, na continuação desse. Senão vai ficar muito grande, tá bom? E eu vou deixar também o molde do Ted. Então, fiquem de olho aí que eu vou pôr o outro vídeo, tá?